Vamos iniciar resolvendo aqui a questão limite com x tendendo a zero de seno de 5x sobre x, certo? O que é que nós sabemos do limite fundamental trigonométrico, certo? Nós sabemos isso, que limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x, isso aqui dá 1, certo? A gente utiliza seno de x sobre x, mas a variável pode mudar, certo? Pode ser qualquer outra variável aqui. Seno de θ sobre θ, com θ, com o ângulo θ tendendo a zero. Seno de A sobre A, com o ângulo A tendendo a zero, certo? A variável aqui não importa, tá bom? A gente coloca x, geralmente na matemática a gente utiliza x, tá bom? Então, vejamos, ó, como seria nessa questão. Eu desejo que apareça seno de alguma coisa sobre essa mesma coisa aqui, com essa coisa tendendo a zero, não é isso? Então, nesse caso aqui, observe aqui. Se eu substituir por 5x eu substituir por u, certo? Então, nesse caso aí, isolando aqui, o x ficaria u sobre 5, né? E quando o x está tendendo a zero, nesse caso aqui, o x está tendendo a zero, já que eu estou substituindo 5x por u, o u tenderia para... o x está tendendo para zero, né? Então, 5 vezes zero dá zero. O u também tenderia para zero. Então, substituindo, ficaria aqui, ó. Substituindo u igual a 5x, temos limite, em vez de x seria u, né? Com u tendendo a zero, de seno de, em vez de 5x, u sobre, e em vez do x, seria u sobre 5. U sobre 5. E daqui, limite, com u tendendo a zero, de, aplicando aqui a regra da divisão de fração, repete a primeira fração, que é seno de u, e multiplica pelo inverso da segunda, 5 sobre u. E nesse caso, ficaria limite com u tendendo a zero, o 5 vai vir aqui, multiplicando, e seno de u sobre u, né? 1 vezes u é u, e seno de u vezes 5 dá 5 seno de u. Nesse caso aí, eu aplico o limite nos dois, tá bom? Limite com u tendendo a zero de 5 vezes o limite com u tendendo a zero de seno de u sobre u. Aqui seria limite da constante, né? Porque a variável é u e não tem u aqui. O limite da constante é a própria constante, vezes isso daqui é o limite fundamental trigonométrico, né? Só mudou a variável, que em vez de x é u. Isso aqui é 1. E aí 5 vezes 1 é 5, ok? Simples, não é? Então, vamos ver um outro aí, uma outra questão de limite, tá bom? Vamos generalizar. Vamos colocar agora limite d. Limite com x tendendo a zero de seno de a vezes x sobre bx. Aqui. O a e o b sendo constante aí. Dois números reais aí qualquer. Tá bom? Então vamos ver quanto seria.
qual seria o resultado desse limite? Inicialmente, no lugar do AX, num limite fundamental trigonométrico, nós temos somente o x. O A não dá para mim retirar fora aqui do seno, né? Mas o B, eu posso fazer isso. Posso transformar aqui em limite, isso aqui vai ser igual a limite com x tendendo a zero, de 1 sobre B vezes seno de AX sobre X. Tranquilo? 1 vezes seno de AX é seno de AX, B vezes X é BX, tá bom? Ok? Nesse caso aqui seria limite, com X tendendo a zero, de 1 sobre B vezes limite, com X tendendo a zero, de seno de AX sobre X. Aí aqui, esse limite se parece com aquele outro, somente substituindo a constante A aqui por 5 lá naquele outro. Nós fazendo a substituição, esse limite aqui a gente calcula, né? Observe que seria limite de uma constante, 1 sobre B. O resultado vai ser 1 sobre B mesmo, né? Que a variável é x. Esse outro aqui nós vamos fazer uma substituição dele, tá bom? Nós vamos substituir AX, nós vamos trocar por U. AX igual a U. Desse modo fica x igual a U sobre A. Então, quando o x tende a zero, o U também vai tender para zero, né? O x estaria se aproximando de zero, A vezes zero é zero. Então, esse limite substituindo ficaria limite vezes aqui, né? Limite, quando o x está tendendo para zero, U também tende para zero, seno de, no lugar de AX, a gente substitui por U, sobre, no lugar do x, U sobre A. U sobre A. Isso aqui será igual a 1 sobre B vezes limite de U tendendo a zero. Fazendo a divisão aqui de fração, vai ficar A vezes seno de U sobre U. Certo? A gente já viu isso na questão anterior. A única diferença lá aqui era, em vez de A, era 5, né? E isso daqui é igual a 1 sobre B vezes limite da constante A, limite com U tendendo a zero da constante A, vezes o limite com U tendendo a zero de seno de U sobre U. E isso daí vai ser igual a 1 sobre B vezes limite da constante A, é o próprio A, né? Limite de uma constante é a própria constante, vezes o limite fundamental trigonométrico é 1. E 1 vezes A é A vezes 1 é A, sobre B vezes 1 é B, né? Então, o resultado A sobre B. Tranquilo? Bem simples, né? Vamos fazer um outro agora aqui. Um outro que aparece tangente. Vai aparecer, primeiramente aparecer cosseno de x. Tá bom? Limite com x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x. Certo? Observe que de imediato não tem nada a ver com esse limite fundamental trigonométrico, né? Mas se nós formos substituir, também vai dar zero sobre zero, né? Nós formos substituir aqui seno, substituir o x por zero, seno de zero é zero, e x é zero, ficaria zero dividido por zero, né? Limite de uma indeterminação aí. Substituindo aqui também, né? O denominador zero, e cosseno de zero é 1, 1 menos 1 é zero, ficaria zero sobre zero. Então, nesse caso, a saída é a gente multiplicar pelo conjugado.
tem uma subtração, 1 menos cosseno de x, nós vamos multiplicar pela soma, 1 mais cosseno de x. Mas para não alterar essa fração, a gente vai multiplicar o denominador também. Desse jeito, continua sendo a mesma fração, só que sendo reescrita de forma diferente, tá bom? Então, seria limite x tendendo a zero de... Ora, isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, dá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Primeiro termo é 1, quadrado de 1, menos o segundo termo é cosseno de x, quadrado do segundo termo, sobre x vezes 1 mais cosseno x. Não vou multiplicar aqui, distribuir x vezes 1, x vezes cosseno de x. Tá bom? Isso aqui vai ser limite com x tendendo a zero de 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre x vezes 1 mais cosseno de x. E pela relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, a gente isolando seno ao quadrado de x, fica 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x nada mais é do que seno ao quadrado de x. Então, isso aí seria limite com x tendendo a zero de seno ao quadrado de x sobre x vezes 1 mais cosseno de x. Então, aqui já fica algo, apareceu o seno de x, né? Se é seno ao quadrado, nós vamos separar aqui em limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x, que tem seno vezes seno, né? Já que é seno ao quadrado. Então, seno de x sobre x e o outro seno vezes seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Tranquilo? Certo? Porque seno vezes seno é seno ao quadrado de x e x vezes 1 mais cosseno de x é esse produto aqui. Por isso que no início eu não tinha multiplicado, aplicado a distributiva aqui. E aí a gente separa em dois limites, né? Isso aí vai ser igual a limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x vezes limite com x tendendo a zero de seno de x sobre 1 mais cosseno de x. E nesse caso, seno de x sobre x, esse limite aqui, com x tendendo a zero, é 1, já que é o limite fundamental trigonométrico, vezes, aqui a gente pode substituir, normal, né? Não vai dar 0 sobre 0, não vai dar nenhuma indeterminação. Seno de 0 é 0 sobre 1 mais cosseno de 0 é 1. Isso ficaria 1 vezes 0 é 0 sobre 2, né? Tem 1 aqui, 1 vezes 2 é 2, isso dá 0, né? Tranquilo? Mais uma aí. Agora nós vamos responder mais uma que aparece a tangente. Ok? Tangente de AX sobre BX. É a letra D. Vou terminar de apagar aqui. Então, nós temos que fazer aparecer seno de x sobre x. Então, a gente vai iniciar manipulando a tangente aqui, né? Limite com x tendendo a zero, tangente é seno de AX sobre cosseno de AX. Isso daqui é a tangente, né? Dividido por BX, tá bom? Eu não vou colocar o traço aqui não, vou colocar assim normal, divisão normal, dividido por BX.
E aí vamos fazer aqui a divisão de fração, né? Limite x tendendo a zero, seno de AX sobre cosseno de AX. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso. 1 sobre dx, não é isso? Isso aqui vai ser igual a... limite, igual aqui, limite com x tendendo a zero, de seno de AX sobre x, esse x aqui, tá bom? Vezes 1 sobre b vezes cosseno de AX. Tranquilo? Ó, seno de AX vezes 1 permaneceu aqui, seno de AX vezes 1 permaneceu, e cosseno de AX vezes bx, cosseno de AX vezes bx, permaneceu também. Eu estou fazendo isso somente para aparecer algo parecido com aquilo lá, né? Então, aqui a gente pode separar em dois limites. Limite com x tendendo a zero de seno de AX sobre x, vezes limite com x tendendo a zero de 1 sobre b vezes cosseno de AX. Tranquilo? Substituindo isso daqui, esse limite nós já fizemos aqui, e o resultado dele dá A, certo? Já fizemos aí, se eu não me engano, na letra B. Seno de AX sobre x. Na resolução da B apareceu ele. Então, o resultado dele é A. Eu estou aproveitando aqui já. Vezes. Aí aqui não aparece nenhuma indeterminação, a gente só substitui. 1 sobre B vezes cosseno de A vezes zero, né? O x está tendendo para zero. A vezes zero é zero. Então, cosseno de zero é 1. E isso daí, A vezes 1 é A, sobre 1 vezes B é B, B vezes 1 é B. Então, A sobre B também. Ok? Muito obrigado.